Olá, bom dia. São 2 horas e 30 minutos da manhã do dia 22 de janeiro de 2023. Estamos gravando mais um vídeo para provar que a luta da Kahal hebraica, ou a sinagoga fundada por Esdras no ano 444, se desenvolve até chegar ao atual Império Mundial exercido pela OTAN, pelos Estados Unidos, pelas Nações Unidas, pelo G7 e assim sucessivamente, que agora tem um obstáculo que é a Eurásia e alguns países aliados à Rússia. Então, não é uma pura teoria, nós estamos tentando mostrar literatura especializada e agradecendo a todos os que nos apoiam. Existem pessoas extremamente comprometidas, alunos inteligentíssimos que estão matriculados no Colégio Marco Caldeus, que têm feito descobertas admiráveis. A eles, meus agradecimentos. Têm contribuído mandando para mim as descobertas deles, coisas que eu não sabia, documentação que eu não tinha. Então, estamos, graças a Deus, sendo providos. Terminamos criando uma escola muito maior do que a gente tinha idealizado. A esses, meus agradecimentos. Agradecimentos ao canal YouTube, que tem deixado passar o que eu achei que seria censurado, e, na verdade, não estão censurando meus vídeos. Eu estou contando a história tal como ela aconteceu, e o canal não está censurando. Então, meus agradecimentos aqui ao grupo do YouTube. Então, vamos começar o vídeo de hoje. Vamos regredir um pouquinho. Nós estamos no que chamamos a Revolução do Milênio, ou seja, a data base é o ano 1000. Bem, deixa eu mostrar a vocês o que era o antigo Império Romano. Se pegarmos um mapa da Idade Média, aqui nós temos um mapa que é da Enciclopédia Time Life, biblioteca. Vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Para mim é assim, mata a cobra e mostra o pau. Biblioteca de História Universal Life. Bizâncio. Bizâncio é outro nome para Constantinopla. Então, o que acontece? Bizâncio fazia parte do Império Romano. O Império Romano era tudo isso aqui. Uma coisa fabulosa. Foi o maior império da antiguidade. Nunca houve outro tão grande antes e nunca haverá tanto outro depois. Só que há um problema. O Império Romano, depois de Constantino, se unifica. Com Constantino, ele tem o risco de ser dividido entre ele, Constantino e Maxêncio. Mas Constantino vence Maxêncio. Logo, a sede do Império continua sendo a Itália, que é essa bota aqui. Contudo, à medida que o tempo vai passando, os imperadores se dividem, assim, não ser corretos, eles se dividem. Como o Império é muito grande, quando o imperador cansa de estar em Roma, ele vai para Constantinopla, que está aqui. Oh, meu Deus do céu. Há pouco tempo atrás, está aqui. Esse X aqui em preto, então aqui, ó, não é longe da Itália, veja. É mais a oriente. Aqui está a Itália e aqui está uma cruz preta. Aqui não está muito nítido, mas está escrito Constantinopla. Como o Império, Calcedônia, Mar Egeu, aqui são as ilhas gregas. E aqui é o continente, aqui é a Grécia, a Península Itálica e a Península Grega. Constantinopla fazia parte aqui de um estreito onde na Grécia, perto do Mar Egeu. Então aqui está difícil, porque o mapa está todo em verde, mas exatamente nesse ponto onde eu estou com o mapa, está escrito Constantinopla. E vamos mostrar em outro. Quando os imperadores, depois que Constantino reunificou o império, veio Teodósio, depois veio Justiniano, e quando eles cansavam de estar em Roma, então o que eles faziam? Mudavam para Constantinopla, porque era deles também. Durante o imperador Constantino, houve um risco de haver a divisão
em duas partes, em duas metades, Maxêncio, mas Maxêncio foi vencido. Então terminou que houve a reunificação. Aqui nós temos de novo Constantinopla. Talvez esteja mais claro. Então está aqui, ó. Mesmo mapa, a Península Itálica, sede do Bispo de Roma, que é a maior autoridade, porque é ele que coroa os reis, e aqui está a Península Grega, vizinho, portanto, a Península Ibérica, Itálica e Grega. E aqui está exatamente nesse estreito, está Constantinopla. Podem olhar agora que vocês conseguem ver. Então, quando havia dois imperadores, Constantino e Maxêncio, então um reinava na Itália e outro reinava em Constantinopla. Quando Constantino venceu Maxêncio tentou tomar o império todo, mas Constantino venceu, então reunificou. Mas até o ano 960. Quando chegou no ano 960, então o imperador fixou-se definitivamente em Constantinopla. Aí existia um bispo em Constantinopla, eles não se chamam de bispos. Bispo é uma denominação da Igreja Romana, ou seja, latina, dessa que fica com sede aqui. Aqui chamam-se patriarcas. Então existia um patriarca chamado Fócio, que no ano 960 ele chegou à seguinte conclusão. Olha o raciocínio dele. Roma era a sede do Império Romano porque o imperador morava em Roma. Então o bispo de Roma, chamado Papa, e aí já vai muito tempo, desde Constantino, quando o Papa passa a exercer de fato a autoridade. Antes disso ele era apenas um cristão a mais, distinguia-se, ele tinha o primado, mas ele não exercia de fato o poder. A partir de Constantino ele passa a exercer. Então o raciocínio de Fócio, o nome é Fócio, que é um tipo de bispo em Constantinopla, é o seguinte: Roma era a capital do império porque o imperador morava lá. Mas no momento em que o imperador se desloca e passa a morar em Constantinopla, então Constantinopla passará a ser a sede do império. Esse é o raciocínio dele. Ou seja, para ele, não é a dignidade do Papa que está em Mateus, quando Jesus diz a Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Então, apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho. Fica claro, é impossível pelos evangelhos você achar que a sede do império era porque o imperador morava aqui. Os evangelhos deixam claro que Jesus Cristo coloca Kéfas, Pedro, como sendo o príncipe dos apóstolos, e assim ele é tratado na patrologia inteira, mas ele só vai exercer esse poder efetivo depois do concílio de Nicéia. Então, aqui está. Então, nós estamos aqui com Fócio, e o imperador passa a morar aqui. Então, Bizâncio, ou Constantinopla, passa a ter muita importância, porque onde está o imperador, passa a ter mais movimento, a corte desloca-se para cá, as transações comerciais e o exército, o grosso do exército, tudo. Então, o que é que Fócio faz? Ele rompe com o bispo de Roma. O cisma, o grande cisma da igreja, dividida em ocidental, com a sede em Roma, e oriental, com a sede em Constantinopla. Pela primeira vez, o cristianismo se divide. Ano 960. Responsável, Fócio, patriarca de Constantinopla. Isso para o imperador não tem importância, porque a briga entre os poderes do Papa, que mora aqui, que é o bispo de Roma, e o bispo, patriarca de Constantinopla, não vai alterar em nada. O império já está unificado, já foi organizado. Eu disse a vocês, da mesma maneira que o exército, Constantino organizou a igreja. Constantino não fundou a igreja, ele não entendia nada de cristianismo, ele apenas coordenou o concílio de Nicéia. Mas aí tem uns idiotas que dizem que Constantino fundou a igreja católica. Por quê? Porque ele decidiu unificar as religiões, as várias correntes do cristianismo. Não sabemos se isso foi bom ou mal. Antes você podia seguir qualquer corrente do cristianismo. Havia o arianismo, o pelasianismo, havia os docetismos, havia várias correntes. Mas Constantino, inclusive, ainda deixa isso, mas Teodósio não.
Teodósio, que vem depois de Constantino, obriga todo mundo a ser católico. E Justiniano, aí é que aperta o laço mesmo. Quem não for católico, então está fora do jogo. Não pode ser funcionário público, não pode ter terras, não pode exercer certas profissões. Então, o império se torna católico. Mas há católicos do Ocidente, com sede em Roma, e católicos do Oriente. Mas é uma igreja só. O Império Romano é todo ele católico. Então, minha gente, o mapa é absurdamente grande, só que Fóssil tem um raciocínio que só cabe na cabeça de um jumento, ou ele ignora a Bíblia. Porque está claro, Pedro, tu te chamarás Kefas, que quer dizer pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Isso está em Mateus e é indiscutível. Eu tenho um livro ali, o Vaticano, Potência Mundial, Joseph Bernhardt. O livro é tão sério e descreve a vida dos papas que ele foi excomungado por ter escrito aquele livro. Ou seja, ele é um sacerdote, escreve a vida dos papas como aconteceu. E como a maioria dos papas foi canalha, ele coloca isso. Então ele é excomungado, mas ele não arreda pé. Sustenta a excomunhão e mantém o livro. Resultado, depois de algum tempo, algum papa posterior, eu tenho o livro, vou mostrar, ele vai entrar aqui na nossa história. Então, depois de algum tempo, um dos papas percebe que não é justo, que o que ele escreveu é verdadeiro. Joseph Bernhardt é o nome do livro que descreve isso, ou seja, o historiador que descreve essa história é Joseph Bernhardt. Então, descreve a história do sacerdote que escreveu a história dos papas. Então, resultado, houve uma divisão no cristianismo. Como eu disse a vocês, aqui não está nítido, lá está mais, mas aqui nós temos, então, Niceia, onde foi feito o concílio, onde o Papa passou a exercer de fato o poder. Antes disso, ele não era apenas um respeitado, mas não tinha poder efetivo. E aqui, minha gente, em verde, fica tão difícil de ver, e aqui está um X contatório. Então, Calcedônia, houve um concílio em Calcedônia, está aqui. O mais importante foi em Niceia, aqui. E, finalmente, a cidade que nos interessa é Constantinopla, que está aqui, mas está escrito em letrinhas muito, muito fracas, mas nós temos aqui um X em negro, marcando o ponto, e a minha ponta do lápis lá em cima. Então acontece o que não devia ter acontecido. O cristianismo se divide em dois. Ano 960, Fóssil. E aí, o bispo de Roma não tem o que fazer. Se Fóssil não quer aceitar a autoridade dele, se as duas igrejas, que continuam sendo chamadas católicas, têm duas autoridades diferentes, uma obediência ao Oriente, aqueles que aderem a Fóssil ficam com ele, e aqueles que aderem a Roma ficam com o bispo de Roma, com o Papa. Mas, para o imperador, nada se altera, porque todos são católicos. A briga é apenas de autoridade. A quem obedecer? A Fóssil ou a Leão Magno, ou não é esse o nome do Papa da época, mas seja lá quem for, Bonifácio V. Então é uma questão de obediências somente. A doutrina permanece a mesma, a missa continua sendo rezada do mesmo jeito, o credo continua sendo o mesmo, o niceno, feito no Concílio de Nicéia, mas isso vai criar um problema, vai enfraquecer a igreja. E os inimigos da igreja, que são a carrel hebraica, aproveitam. Olha, agora que beleza. Quem sabe se não foi ele que a carrel hebraica quem fez essa intriga e levou esse raciocínio torto até a mente de Fóssil. Eu sempre responsabilizo a carrel hebraica pelos acontecimentos que destroem o cristianismo, porque ela matou o chefe, o líder, Jesus, e quer matar a religião, os seguidores dele. Aqui no sentido figurado. Começa matando mesmo, 300 anos. Depois ela vai apenas tentar destruir, desorganizar. E aqui nós temos o feudalismo. Ou seja, essa época, mundo feudal, Bizâncio,
é uma época em que impera, como aqui diz, idade da fé. Então, é chamada também de feudalismo. Por quê? Porque havia um sistema em que o dono das terras, que era o duque, barão, conde, seja o que for, ele dividia. Lá, como estava em Moisés, esses territórios aqui eram divididos de tal maneira que, vamos dizer assim, o conde dava para o duque dava para o conde um pedaço das suas terras, o conde dava para o barão. Isso é por hierarquia, tá? O duque é mais do que o conde é mais do que o barão, e o barão dava para pequenos vassalos. Então, a terra foi dividida como Javé disse a Moisés no Monte Sinai. Canaã era apenas uma experiência, era uma metáfora. Moisés e Josué entenderam ao pé da letra, mas a carral hebraica, Esdras e os seus seguidores perceberam que não era. Mas não fizeram. O Papa fez. Então a terra foi dividida. O feudalismo se caracteriza por feudos. E feudos é o nome de pedaços de terra que pertencem, são doados, não tem documento. Nessa idade, a palavra valia mais do que documentos. Então, quando um duque dizia para o conde, as terras da Aquitânia lhe pertencem, ele fazia um juramento, botava as mãos entre as mãos o conde botava as mãos entre as mãos do duque, se ajoelhava e jurava por Jesus Cristo, e pronto. E esse juramento jamais era quebrado. Então, o homem tinha palavra, tinha honra, e isso acabou. Então, eu acho que a carral hebraica está por trás dessa divisão, mas não posso provar. Contudo, existiu uma mulher notável, filha não de Fócio, passa-se Fócio, 2 ou 3 imperadores depois, existiu uma mulher notável chamada Ana Comeno, ou Comênius. Tanto faz, vocês podem chamar Comeno ou Comênius. Então, Ana Comênius, ela acha que deve chamar os cruzados para libertar Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Mas vocês já sabem que a conquista do Império Católico Cristão pelos muçulmanos já é efetivamente provado, né, uma ação da carral hebraica. Por quê? Porque quando os muçulmanos vão conquistando as terras, eles vão deixando judeus nas cidades importantes como legatários seus. Então, Moisés abolia, vai ser governador da cidade de Córdoba. Estou tendo de memória, mas eu tenho meu livro. Eu tenho um livro escrito sobre isso, isso é a política da cristandade. Então, o que acontece? A união entre judeus e árabes nesse momento é total. E se Maomé não tivesse o apoio dos comerciantes de Medina, nós não teríamos o islamismo e o Alcorão. Então, esse é um momento ótimo para a carral hebraica. Por quê? Porque à medida que Maomé vai espalhando a crença dele, ele vai ampliando o seu império e vai deixando no lugar de confiança os judeus, que foi quem apoiaram ele em Medina, obrigando os habitantes de Meca a aceitarem. E ele conquista quase todo o Império Cristão. Vai perder isso em 1492. Então, do ano 620 até 1492, a cristandade fica numa luta constante contra os muçulmanos. Isso é obra da Carral e isso é comprovadamente porque a cidade de Medina era toda ela constituída de comerciantes, banqueiros e ourives judeus. Logo, Maomé é produto da Carral. Quando eles descobrem isso mais tarde, eles vão começar a ter um certo cuidado, né, dos judeus não se tornarem grandes demais, poderosos demais. Mas aí, olha, é aquela estratégia de Esdras. Para governar o mundo, eu só preciso de uma coisa, que em cada ponto importante haja um homem da minha confiança. Isaac Abolia é o nome do governador de Córdoba.
Então, olha só, a estratégia de Esdras é: eu não preciso me preocupar em governar o mundo todo. Basta que eu tenha seguidores fiéis nos pontos-chave, homem certo no lugar certo. Então, aí, Ana Comênios, ela convence alguns cavaleiros da França de que eles devem libertar as partes do Império bizantino exatamente as que estão sob o domínio de Fócio, já não mais dele, mas de Aleixo II, que é pai de Ana Comneno, e aí, no ano 1118, funda-se uma união de nobres sob a chefia de Hugo de Pean, que foi precedido por Godofredo de Bouillon. Quem vai encontrar Ana Comneno, nós já dissemos, é Godofredo de Bouillon, mas quem vai efetivar o plano é Hugo de Pean. O resultado disso é os Templários. Esse livro é sobre eles, e aí a missão confessa dos Templários é libertar Jerusalém das mãos dos turcos e dos muçulmanos. Agora, é notável quando Adelino de Figueiredo de Lima, no seu livro Os Templários, diz que durante 9 anos os Cavaleiros Templários não recrutaram um único novo Templário. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, desculpa o palavrão, mas se os Templários foram para Jerusalém e cercaram Jerusalém e tentaram São João d'Acre, foi outra cidade, assim, havia várias cidades no poder dos muçulmanos que os Templários cercaram, os Cavaleiros Templários cercaram e os cristãos, de modo geral, para libertar, embora o Império Bizantino fosse, vamos dizer, de uma obediência diferente, mas era católico. Então, de qualquer maneira, eles estavam unidos pelo nome de Cristo. Acontece que Ana Comênios, ela tinha uma coisa fantástica. Ela era fascinada pelas sociedades secretas. Então, ela atrai esses cavaleiros para uma armadilha. Não sei se por maldade ou não. O fato é que ela, quando Hugo de Pean e Godofredo de Bouillon se encontram com ela, ela leva eles para se encontrar com um personagem que, Adelino Figueiredo Lima é maçom grau 33. Então, mestre instalado, não tem interesse nenhum em defender a Igreja Católica. Aqui está desenhado o grande pontífice da Montanha Branca, que é um antipapa. E Ana Comênios, então, dentro das sociedades secretas, eles aceitam aí fica uma merda, né? Porque você tem o Papa de Roma, que é o bispo que Jesus Cristo designou como sendo seu sucessor, está em Mateus, na Bíblia. Nós temos Aleixo II, que é herdeiro de Fócio, que decide que, porque o imperador está morando lá, então lá agora deve ser a capital da cristandade. E nós temos agora um movimento dissidente que se diz descendente de São João Batista, chamado os Joanitas. Então nós temos 3 papas. E aí, para Ana Comênios, é conveniente para ela que Godofredo de Bouillon aceite a ideia de ser sucessor de Anacleto, que é o grande pontífice da Montanha Branca. Godofredo não vai ser o sucessor, mas Hugo de Pean vai. Então, os Templários, na verdade, foram traidores da Igreja. Juraram obediência ao bispo de Roma, se hospedaram no palácio de Aleixo II, para poder estar perto de Ana Comênios, mas eles, quando Anacleto II morreu, o cargo ficou para Hugo de Pean. Ele sucedeu, ele foi o sucessor. Então, veja só, que merda que ele fez. Ele era amigo de Aleixo II, que era o pai de Ana Comneno, ou seja, o chefe do Império Cristão do Oriente e da Igreja, portanto. Aí se confundia política e religião. Ele tinha jurado obediência ao Papa de Roma, porque ele era francês. E ele se torna agora um Papa de uma igreja dissidente, supostamente fundada por São João, e que dizia que tinha as caveiras, a cabeça de São João Batista, que foi degolada, que os discípulos foram lá buscar, pegaram
e eles usavam isso como uma relíquia. Daí surge a história de Bafomé, que não tem nada a ver. Mas o que interessa é isso. Então, o cargo de Papa, com o nome de Grande Pontífice da Montanha Branca, é ocupado por Hugues de Payens. Os templários saíram, portanto, à igreja, né? Na verdade, então, eles, Ana Comneno, admirava a Carral hebraica, foi usada por ela, não sei. O fato é que ela era fascinada pelas sociedades secretas, e as sociedades secretas todas foram fundadas pela Carral hebraica durante a Idade Média. Hoje nós temos algumas meio independentes, como o martinesismo, o martinismo e a Rosa Cruz. Mas a maçonaria é um braço do judaísmo, indiscutivelmente. Então o que é que acontece? Ano 1118, nós temos então um homem chamado Godofredo de Bouillon, que tem a cabeça dividida em 3 pedaços. Por um pedaço, ele é amigo de Aleixo II, pai de Ana Comneno, que tem ao redor dela o chefe das sociedades secretas mais importantes da época, portanto, da Carral hebraica. Ela é filha de Aleixo I, que é o Papa de Constantinopla e de toda a parte da cristandade que pertence ali, um grande território, né? E então ele é amigo dela, portanto é amigo do pai dela, e se hospeda no palácio do pai dela. E ele jurou obediência ao Papa de Roma, porque ele é francês, então está na jurisdição da Igreja do Ocidente. Esse homem então tem 3 obediências. Uma, ele não é obediente, na verdade ele é o chefe. Os templários, portanto, foram traidores, foram heréticos e adoravam essa cabeça que representaram como Bafomé, mas isso é uma mentira, nunca existiu esse ídolo. Essa acusação foi feita por um cavaleiro covarde que quis, assim, não sofrer a pena da Inquisição, entregando os irmãos. O que eles adoravam eram cabeças. Então, diziam eles que tinham a cabeça de João Batista e faziam um culto especial dentro de uma sala especial, ricamente ornamentada, já dizemos aqui, a cabeça de João Batista, que estava numerada 1. E depois tinha todas as cabeças dos sucessores de João Batista até Anacleto II. Essa era a afirmação deles. E Hugues de Payens aceitou isso através de Ana Comneno e se tornou pontífice da Igreja Joanita. Então, a cristandade passou a ter 3 poderes. Não vou repetir. Roma, Bizâncio e o grande pontífice da Montanha Sagrada, que é uma sociedade secreta, os joanitas. Mas vão ser muito influentes, porque eles vão gerar movimentos enormes. Os templários vão ficar riquíssimos. Agora, o que Adelino Figueiredo diz aqui é admirável que durante 9 anos, aqueles cavaleiros que tinham ido para Jerusalém, para São João d'Acre e para outros lugares, para libertar essa cidade do domínio muçulmano, deveriam ter muitos outros cavaleiros. Deviam aumentar a quantidade deles, vieram da França, vieram da Europa, das famílias nobres. Eles deviam ter um interesse enorme em fazer novos cavaleiros. Mas durante 9 anos, nenhum candidato foi aceito pela ordem. Então, que merda eles foram fazer lá? É simples. Eles faziam o transporte do ouro judeu para as cidades, porque o Império Romano tinha feito estradas, então o mundo estava já cheio de estradas. E o que é que eles faziam? Os comerciantes judeus da Carral, os banqueiros judeus que tinham ouro. Durante esses 9 anos, a função dos templários foi apenas transportar o ouro judeu de um lugar para outro, porque eles eram valentes, fortes e respeitados. Ninguém ousava enfrentar uma milícia templária transportando carroças de ouro. E assim eles criaram pontos estratégicos, castelos, onde tinha grande provisão de ouro, mas era dos judeus, não eram dele. Portanto, o tesouro templários nunca existiu. Era o ouro dos judeus. E por isso, durante 9 anos, vejam bem, 9 anos, eles nunca aceitaram um novo cavaleiro templário. Só depois de 9 anos é que vai surgir o primeiro templário candidato. Então, eles estavam a serviço, evidentemente, da Carral hebraica. Foram traidores. E outra obediência.
Outra obediência. Então, na cabeça dos chefes dos templários, que quem vai sofrer a pena é Jacques Molay, mas acontece que a pena é exorbitante, é injusta, mas a sentença é justa. Traidor, herege, ele era. Porque obedecia a 4 autoridades. Ele era uma autoridade. E tinha mais 3. A Carral Hebraica, ele próprio era o pontífice da Montanha Sagrada, obedecia, tinha boas relações com Aleixo Comneno e jurou obediência ao Papa. Esse homem estava com a cabeça dividida em 4 pedaços e ele não sabia disso, e ele convia com isso naturalmente. Então, os templários foram traidores, foram hereges, e eles faziam um culto que não era adorar ao diabo, mas era uma cabeça, quando uma historiadora nos dá essa notícia de que achou-se várias cabeças em uma sala, todas elas numeradas. E a cabeça numerada número 1 supostamente a de João Batista. Por isso eles chamavam joanitas. Então havia 2 igrejas para os templários, reais, verdadeiras. Uma de São João e outra de São Pedro. A de São Pedro tinha mais valor, porque no Evangelho está dito por Jesus Cristo, como eu disse, que Pedro seria o sucessor de Jesus Cristo, o príncipe dos apóstolos. Mas Jesus Cristo disse que quer que São João permaneça. Então ele se considera, portanto, membro de uma igreja válida, que embora não tenha sido constituída formalmente, mas existe. Então na cabeça dele ele concilia as 2 coisas. E ele se torna Papa da Igreja Joanita. Essa igreja vai ter muita importância, porque até nossos dias a maçonaria é joanita. Muita coisa que a maçonaria faz é tudo da doutrina joanita. Quem é o patrono da maçonaria? São João. A maçonaria celebra o Natal? Não. O nascimento de Cristo não interessa aos maçons, mas celebra a festa de São João em todo o mundo. O patrono universal da maçonaria é São João Batista. E o sinal do maçom de cortar a cabeça é exatamente em homenagem a São João Batista, cuja cabeça foi decepada. Então, é uma doideira, mas essa doideira, minha gente, vai fazer com que o cristianismo desabe. Por quê? Porque, como nós dissemos no vídeo passado, vamos chegar só aos 35 minutos, algumas pessoas enganadas pelos membros da Carral são financiadas para fazer as feiras fora do castelo. Como eu disse a vocês, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Então, era esse o calendário antigo. Quando esses novos, que surgem assim do nada, com dinheiro suficiente, porque a feira dentro do castelo já está no vídeo anterior, e então eles pagam a milícias, a soldados, a mercenários, para fazerem as feiras fora do palácio, quebrando economicamente a cristandade. A economia feudal desaba. Então, o Papa é nominalmente o homem mais poderoso do mundo, mas efetivamente não é mais. Por quê? Porque os templários têm o ouro dos judeus e os burgueses, que assim vão ser chamados, porque começa a primeira feira de Bruges, que a gente traduz por Burgos, e quem financia esses cidadãos, que mais tarde vão ser os aceitos na maçonaria dita de 1717, que na verdade é uma mentira, de 1723, são eles com seus aceitos. Por isso que a maçonaria moderna não é verdadeira. Mas eles começam como burgueses, com o nome de burguesia. Essa nova classe poderosíssima vai ter muito dinheiro, porque ela vai dominar o comércio, já que o judeu, antes deles, eram donos do comércio. E os templários vão fazer o quê? Vão estabelecer os bancos. Levando o ouro judeu para cada castelo templário, eles vão colocar sedes bancárias em determinados países e castelos, e vão emprestar esse ouro. E os monarcas vão depender do dinheiro do ouro dos templários, que é dos judeus, para poder viver. Quando eles têm uma crise, quando a lavoura não dá o suficiente,
eles vão tomar emprestado aos templários o dinheiro dos judeus, o ouro dos judeus, e os judeus ficam escondidos. Então, a missão dos templários, na verdade, não é aquilo que eles juraram ser: defender os santos lugares e devolver à cristandade as cidades que tinham caído sob a mão dos maometanos. Então você vê que a Carral Hebraica é extremamente eficiente, ela tem um planejamento fantástico, e quando nós chegamos no ano 1200, então o feudalismo já desabou. Economicamente, a burguesia é a classe dominante. E ela vai fazer agora o papel dela, que é introduzir o judeu na sociedade, porque a sociedade cristã rejeitava o judeu. Antissemitismo, não. Eles não sabiam, não tinham como saber se um determinado judeu, que a raça judaica não é má, mas eles não tinham condição de saber se aquele judeu especificamente pertencia à Carral Hebraica ou não pertencia, porque era uma sociedade secreta. Então a perseguição aos judeus e o antissemitismo é errado, mas acontece que se baseia na incerteza de ser determinado judeu, que está sendo olhado porque é muito rico, se ele está sendo financiado pela Carral, ou se ele de fato conseguiu dinheiro com os meios dele. Aí vai haver muita injustiça, né? A Inquisição vai destruir os cátaros. Aqui nós temos os albigenses. Nós vamos passar um pouquinho, viu? Então aqui nós temos albigenses. Existem, portanto, dois movimentos heréticos que são perigosíssimos para a igreja: os templários, que serão destruídos no ano 1306, né, pela igreja, através de uma confusão que nós já narramos antes, e os cátaros. O que é que são os cátaros? Os cátaros são uma seita extremamente perigosa, criada pela Carral. O que é que a Carral faz? Ela pega cristãos fanáticos e convencem a eles que mitraísmo, começa aqui, está certo. Ou seja, os cátaros são meio cristãos, meio judeus. Vamos ler. O texto é de Adelino. O catarismo era a doutrina platônica baseada na pureza de costumes, na austeridade e na crença de que existiam dois princípios, Hormuz e Arimã. Vamos encontrar isso no discurso do Galo 33 da maçonaria. O Deus do bem e Deus do mal, sendo que para vencer esse último era necessário restringir relações sexuais ou acabar com elas. Eles abominam o casamento, eles amaldiçoam o casamento. Com isso, o que é que vai acontecer? Se acabar com o casamento, a procriação da espécie vai desaparecer. Olha o risco. Era uma doutrina que tinha tanto de estoica como de inaceitável. Ela mesmo está dizendo, tanto de estoica, porque você tinha que amarrar o pinto, como de inaceitável pela consequência desastrosa que podia arrastar todas as nações. Presume-se a origem da primeira seita na Macedônia, ali perto de Constantinopla, por volta do século XI, exatamente ano 1100, irradiando depois para outros países. Eram evidentemente heréticos, essas seitas, e também de fins políticos subversivos, com reflexo de caráter social de proporções alarmantes. Gente, eu estou lendo um maçom grau 33, né, grande na maçonaria. É ele quem está falando da heresia cátara, que era justamente um movimento financiado pela Carral para poder diminuir o número de cristãos, limitar a natalidade. O casamento era obra do diabo. O mundo foi criado pelo diabo, por Arimã. O Hormuz só se interessa pelas almas. Ele está explicando o que é que são os cátaros. Não obstante a sua finalidade negativa, os cátaros tiveram protetores poderosos. Vou repetir, os cátaros tiveram protetores poderosos, especialmente na França, onde Raimundo II, conde de Toulouse, tomou as armas por eles. Quer dizer, quando a igreja percebeu que eles estavam crescendo e que destruir o casamento, proibir o casamento, seria acabar com a espécie humana, minha gente. Isso é uma loucura. Como é que eles chegaram até essa concepção? Quem está falando é Adelino, não sou eu. E o conde de Toulouse, ou seja, alguns nobres ficaram do lado deles. Aí a igreja achou que tinha que agir. Mas a igreja não foi direto, resultando da sua derrota e massacre na cidade de Albi, por isso era chamado também albigenses,
que foi ordenado pelo famoso enviado do Papa Inocêncio III e que é uma mancha na história da Igreja, porque massacrou-se, foi um genocídio. Simão de Montfort é o nome do nobre, obediente ao Papa, que vai massacrar os cátaros. E Filipe o Belo vai ser o nome do rei, que vai massacrar os templários. Então, veja, minha gente, se vocês entenderem a história e vocês verem como o próprio Adelino está dizendo, os templários eram heréticos, os cátaros eram heréticos, e a ordem social estava em jogo. Então, o que é que o Papa faz? No concílio lá acho que é Clermont, mas não importa, o Papa vai condenar os templários, o concílio vai condenar os templários, Felipe Belo vai condenar os templários, mas quem está por trás de tudo é Guilherme de Nogaret, que é um agente da Carral Hebraica. Ou seja, tudo é articulado com ele para poder criar os templários e depois destruí-los. Depois que eles fizerem a confusão toda, vai destruí-los. Guilherme de Nogaret é judeu e na verdade, o rei Filipe II, eu já disse, senta a bunda no trono, mas não governa. Confia demais nele. Então, é uma mancha. Então, Simão de Montfort é o nobre que vai destruir a heresia, massacrando todos os albigenses. E Clemente V vai ser o Papa que vai assinar embaixo das atas do concílio, não lembro agora o nome, só vem à cabeça, Clermont, e Filipe Belo acha que assim vai poder ficar com o ouro dos templários. Então são duas heresias perigosas, não sei o que estou dizendo. Adelino de Figueiredo Lima é fundador da Academia Maçônica de Altos Estudos, maçom grau 33, então eu estou citando ele. Eu estou citando ele. Aqui está a assinatura dele. Não, aqui está a assinatura do prefaciador, também grau 33. Então é ele quem diz que os templários eram hereges, é ele quem diz que os albigenses eram hereges e que era um prejuízo e um perigo para a ordem social vigente. Não estou encontrando aqui a graduação dele, mas é grau 33 da maçonaria. Então é ele que atesta. Os templários tornaram-se um perigo, os albigenses um perigo grande, todos os dois foram massacrados. Pronto, terminamos aqui esse capítulo e vamos deixar para o próximo movimento, que é Dante Alighieri, a Divina Comédia. O autor da Divina Comédia também é um herege. Então a Carral Hebraica não brinca em serviço. Por isso os católicos foram tão cruéis. E a história não sabe disso. Agora vocês estão sabendo. Por que esses massacres? Por que tanto sangue? Por que tanta crueldade? Porque com a Carral Hebraica não se brinca. Hoje vocês estão vendo aí, deem uma olhada em volta, vocês estão vendo o mundo incendiando. Mísseis para lá, mísseis para cá, e ninguém sabe o que é que vai ser o futuro do mundo. Vai haver uma guerra atômica? Não vai ver? Pois é, a Carral Hebraica é assim. Quando ela decide uma coisa, para atingir o objetivo dela, ela está se lixando pelo futuro do planeta. Então vamos ficar aqui, mostrar a vocês que a crueldade com que Simão de Montfort agiu massacrando os albigenses é inaceitável do ponto de vista cristão e humanitário. Né? A pena imposta a Jacques de Molay é demasiadamente pesada para uma coisa que na época era comum, uma heresia. Fica provado que ele é herege? Fica. Presta culto à cabeça de São João Batista, supostamente. Eles acreditavam que era. Ele é pontífice dos joanitas. Então, a sentença é verdadeira. A pena é demasiadamente injusta. É extremada. Mas, lembrem-se que tudo isso é o cuidado da igreja de não perder o controle dos seus domínios. Aquele imenso mapa todo era da igreja cristã. Minha gente, não era pouca terra. Vou terminar o vídeo mostrando, era terra pra cacete. Pois bem, tudo isso aqui a Carral Hebraica queria. Hoje era dona do planeta. Mas nós estamos dando aqui, pouco a pouco, as revoluções do milênio, e vamos parar aqui, porque o próximo será Dante Alighieri, a Divina Comédia.
ele será o próximo. Então vocês veem que por trás da história, dos bastidores da história, vocês vão encontrar um motivo que vai não sei se justificar, mas vai explicar porque houve tanta crueldade, tanto derramamento de sangue e aparentemente, né, o mundo condena a Igreja Católica por ter sido tão cruel. Mas agora vocês estão sabendo que há um inimigo oculto que hoje se chama a OTAN, que supostamente é governado pelos Estados Unidos, mas não é. Os generais do Pentágono é quem governa a OTAN. Então, até o próximo vídeo.